Está na hora do Café Missioneiro, até às 2 da tarde. Acompanhe a sua revista diária da Novos Horizontes com o jornalista e comunicador Fábio Della Rui. Está na Boa tarde, o Café Missioneiro está no ar. 1h13. Comigo, Luciano Teixeira, Céu da Sun Internet, e o advogado Luiz Cláudio Steglich, da Comissão de Cidadania e Inclusão da OAB. O Luiz Cláudio está por trás do maior evento em curso na cidade, que mobiliza estudantes das redes pública e particular numa grande gincana, num encontro que ocorrerá até o final do ano, com eliminatórias nas escolas. A gente vai explicar tudo aqui. A presença do Luciano é para nos atualizar das questões referentes ao parque tecnológico. Ele me dizia, e eu também lembrava, que essa é a terceira vez que ele está aqui conosco. Eu fico contente de ter um ouvinte do Café Missioneiro. O Luciano sempre está se manifestando aí através da rede social em relação ao nosso conteúdo. Então é muito interessante termos hoje aqui um ouvinte do programa. E o Luiz Cláudio com esse projeto que ele está levando em frente, é muito interessante a gente poder dar uma denominação como essa, Luiz Cláudio. O maior evento em curso na cidade, mobilizando aí uma legião de estudantes. E para nós, que a gente sempre trata aqui questões da educação, questões essas ligadas também ao conhecimento e tal, é muito bom uma entidade como a OAB capitanear um evento como esse. Então eu gostaria que tu apresentasse isso para nós, em que pé está a coisa agora e o andamento aí até o final do ano, em novembro, né, que será a grande final. Boa tarde, é um prazer recebê-lo aqui. Boa tarde, o prazer é meu. Um abraço a todos os ouvintes e agora telespectadores, né? Eu estava comentando que, né, Luciano, como é bom Santo Ângelo ter uma transmissora de televisão, a digital, exatamente focada na inovação tecnológica e principalmente de iniciativas como a tua, Fábio. Parabéns ao Toneto, parabéns a Novos Horizontes, realmente um empreendimento fantástico. Nós, da Ordem dos Advogados do Brasil, estamos hoje hermanados, e um abraço a todos os advogados que nos estão ouvindo e nos assistindo, voltados principalmente ao desenvolvimento educacional e à valorização do ensino em Santo Ângelo. Nós sabemos que Santo Ângelo é um expoente de excelentes profissionais, pessoas com capacitação, qualificação, mas que muitas vezes, né, Luciano, não encontram um local ou mesmo um empreendimento que oportunize aos mesmos um ambiente para que eles possam colocar não só suas ideias, mas também, e principalmente isso, desenvolver o seu conteúdo profissional. A Ordem dos Advogados do Brasil, ao tomar a iniciativa de criar os Jogos Culturais, na verdade, ela busca simplesmente uma coisa: a valorização do ensino em Santo Ângelo. Através do quê? De uma visão crítica, nós temos elementos apresentados, e principalmente através de uma visão cidadã. Porque nós vivemos, e isso é importante deixar bem claro a todos, apesar que alguns ainda questionam, num Estado democrático. E uma democracia só se faz com bons cidadãos, com qualificação na educação e principalmente com inclusão social. Quando nós tratamos como esse programa, que é um programa fantástico, uma excelente iniciativa em Santo Ângelo, que trata-se inclusive da inclusão digital, nós não podemos esquecer que a inclusão digital é um passo seguinte à inclusão social. É oportunizar muitas vezes aquele jovem ou aquela proeminente capacidade intelectual que infelizmente muitas vezes não tem oportunidade de crescer, que ele possa utilizar através dos Jogos Culturais da OAB e do ensino adequado o caminho. E para nossa alegria, nós os advogados, respondendo a tua pergunta, meu amigo, nós estamos praticamente com quase todas as escolas inscritas. Hoje encerra o prazo final, prazo referente a algumas escolas que solicitaram um prazo mais longo. E já temos mais de 4.000 alunos inscritos, em todas as fases. Então, para a Ordem dos Advogados do Brasil, um evento desse porte, que ocorrerá até 15 de novembro, é uma grande alegria, é um grande feito,
E eu tenho certeza que é o primeiro de muitos que virão logo mais. Como é que funciona? Então as escolas farão etapas internas com uma espécie de noite de talentos, semana de talentos, eles irão lá expor os seus trabalhos, teatro, música, enfim, eu queria que descrevesse isso para nós, porque é um universo muito grande e quem nessa fase escolar tem toda uma motivação em cima disso, né? E aparecem os talentos, até só para ilustrar, antes de ontem eu fui atacado na rua aí, com o Ricardo Porto Costa, dizendo o seguinte: tu não imaginas o que eu encontrei. Uma gravação de 1970 com Sérgio Luiz Toneto, nosso diretor aqui, tocando guitarra numa canção dessas do fim dos anos 60, numa apresentação no Colégio Santo Ângelo. Então, imagine isso, eu só estou citando isso como exemplo, justamente para ilustrar o que pode surgir, o que poderá surgir nesse período aí, nas escolas da cidade, um talento, né, que ficará para a posteridade, vamos dizer assim. Exatamente, eu visitei todas as escolas municipais, estaduais e particulares. E eu vou te falar, nós teremos muitas boas e grandes surpresas, com toda certeza. Em algumas escolas até, nós tínhamos casos, escolas municipais, que muitas vezes nós, cidadãos, temos um preconceito de que talvez o ensino daquela escola, por ser municipal, não seria um ensino qualificado. Nós tínhamos alunos do ensino primário fundamental discutindo Van Gogh. Em outra escola estadual, já vou citar, isso vai ser tudo apresentado ao longo dos jogos, que começarão no dia 7 de junho, a primeira escola, a escola Antônio Manuel, irão até 31 de outubro, com as apresentações, e terão as finais no Teatro Municipal, que a NHTV será a nossa parceira, inclusive. Muito bem. Teremos exatamente as apresentações dos finalistas das escolas, que durante a semana da proclamação da República, e a comunidade terá acesso a essas apresentações, competirão e aí, obviamente, buscarão os prêmios decorrentes disso. Mas assim como o Toneto, como tu dissesse, temos surpresas muito boas. Eu tive numa escola, que foi exatamente o Instituto Odão, uma surpresa agradável. Uma professora me questionou assim: Luiz, um dos alunos mais motivados é um aluno com deficiência auditiva. Ou seja, ele é surdo e mudo. E como é que ele poderia participar da oratória? Em conjunto com a professora, nós encontramos uma solução. Ele vai participar, e nós divulgaremos, inclusive, para ter mais escolas participantes que possam também indicar seus alunos, mas ele irá participar com a linguagem dos sinais. Um discurso com a linguagem dos sinais. E concorrendo, efetivamente, concorrendo com os demais. Algo então, isso é importante, porque isso faz um respeito a esse aluno, e que esse aluno, através da sua comunicação, possa efetivamente mostrar não só o seu incentivo, o seu estudo, a sua preparação, juntamente com o seu professor coordenador, mas principalmente a capacidade de se sentir valorizado e, ao mesmo tempo, que é o mais importante, ele valorizar esses sentimentos. Então, é um ato até que me emocionou na hora, eu levei um susto na hora quando a professora me apresentou isso, mas é uma coisa fantástica, fantástica, e nós estamos muito felizes até mesmo porque o apoio da Secretaria Municipal de Educação, através da professora Rosa, e da Coordenadoria Regional de Educação, do professor Adelino, assim como todos os diretores e supervisores, está sendo muito grande. Interessante. Luciano, a gente entra aos poucos na questão do parque, mas ainda falando nessa questão da educação, que sensação agradável ver essa descrição dele aí e sabermos, né, que existe uma legião aí de jovens se preparando para o futuro, pensando em alguma coisa, e tomara que estes não fujam daqui, né? A gente tem um dado que a gente divulgou aqui o ano passado: Santo Ângelo está entre as 10 cidades do país que mais exportam mão de obra. Isso em relação, é um dado alarmante aí que a gente divulgou aqui no programa. E eu sei da tua preocupação de anos aí, no sentido de que
as pessoas fiquem aqui. Tu és um exemplo disso, né? Então, nesse sentido, a gente passa a falar também do parque tecnológico, mas relacionando sempre com essa questão da educação. Eu vou fazer um breve comentário e tu vai me permitir uma... Mas sem dúvida nenhuma. Uma parte. Eu acho que o importante é todos nós percebermos, né, que a cidadania ela não precisa só existir ou ser vivida, ela precisa ser percebida. E pelas próprias pessoas que são cidadãs, como ele colocou, ele mesmo percebe a importância disso. Ele se motiva a partir disso. Isso é um ponto básico, né? A nossa responsabilidade para isso, eu posso te traduzir no seguinte. Há 2 meses atrás nasceu o filho do Franco Silveira, nosso conhecido aqui, né? Da Max Seguros. E eu estive lá, eu sou padrinho, e estive no hospital no dia do nascimento, na tarde do nascimento. E enquanto ele olhava para o filho, eu disse para ele, bom, posso te dizer uma coisa séria agora? Ele disse, pode. Em 2050, esse teu filho vai ter sonhos, vai ter 35 anos, ou 36, vai ter uma profissão, vai ter expectativas, vai esperar que exista um país à disposição dele para ele realizar os sonhos dele. E hoje, como ele nasceu, é nossa responsabilidade entregar isso para ele. Não é dele ainda. É de todos nós. Nós somos responsáveis por isso, né? E aí a gente percebe que sempre que se tratou educação, nós conversávamos aqui, o que se viu sempre é que, do ponto de vista da gestão, da administração, né, deste assunto, os gestores sempre enxergaram fotos e não o filme. Nós precisamos construir um roteiro de filme para o país. E aí agirmos em fotos, em quadros, né? Em planos, em sequências. Em pequenos planos, mas que sigam uma lógica para um objetivo de longo prazo. Não aquilo de uma certa... Eu entendo muito claramente o que tu queres dizer e para tentar ilustrar, é mais ou menos em relação a um site estático, sem movimento, sendo que existem todas as possibilidades, como a gente está fazendo aqui hoje, apresentar um conteúdo efetivamente de multimídia. É mais ou menos isso que tu queres dizer. Fugir da coluna social, usando um exemplo assim, apenas dessas fotos estanques. E a educação realmente ser pensada como um mecanismo de estruturação, né? A educação, o interesse na educação é uma decisão e é uma estratégia política, e posso até dizer que é uma estratégia geopolítica, porque uma sociedade que se educa e que se prepara, com certeza no âmbito global ela assume uma outra posição, ela ocupa um outro espaço. Então o Brasil precisa pensar o que quer da educação e depois tomar pequenos passos. Porque o que nós vemos aí são ações de curto prazo, 4 anos, 5 anos, quiçá 10 anos, 15 anos, mas isso não é estratégia. Nós temos que pensar estratégia para séculos, quando pensamos em país. Um país pensa estratégia para séculos, né? Então isso que é uma grande diferença. Agora, se tu me permite, a parte, né, que eu ia pedir, eu já estive aqui 3 vezes, né, no cafezinho, sempre falando só no rádio, e eu quero dar os parabéns para vocês por essa iniciativa da TV. Eu acho que a Novos Horizontes está no caminho certo, né? Já te coloquei isso pessoalmente. E tinha que ser a Novos Horizontes. Sim, não tinha como eu ser vou outra. te dizer o seguinte, quando vocês falaram de gincana, eu também acompanhei a Novos Horizontes desde o início, e a SAM começou em 1996. Em 1998, nós fizemos uma gincana com a Novos Horizontes na internet. É verdade. O Eduardo Mendes puxou aqui, e as pessoas precisavam encontrar endereços na internet que davam uma nova pista para outro endereço, e para outro endereço, e para outro. Que loucura aquilo. E nós tínhamos que ensinar as pessoas como pesquisar na internet. Porque não existia o Google. Não existiam as facilidades que existem hoje.
a época dos dinossauros da internet. Eu me lembro. E no hoje final de semana, num sábado Isso, à tarde, exatamente. eu me lembro como se fosse hoje. Então, eu fico muito feliz de ver que a Novos Horizontes puxa de novo à frente num caminho de desenvolvimento e no caminho de levar para fora. Eu ouvi um termo que tu usou, os desgarrados, né? E tem muito por aí. Poderem ter acesso de novo ao que acontece na nossa região, através da TV com conteúdo de qualidade. A alegria que a gente teve no primeiro dia aqui, quando o Serginho verificou as estatísticas de acesso, e encontrar aqueles pontinhos espalhados pelo mundo. Então, os amigos dele, que ele fez na Europa, gente que está morando na Rússia e tal, amigos nossos em Nova York, por exemplo, a área ali de Balneário Camboriú, lotado de acessos ali, porque tem uma legião de santangelenses que deram no pé daqui nos anos 90, enfim. Essa questão, a gente sabe, até fizemos uma brincadeira com uma das vinhetas que eu sugeri, né? A gente tava, vinhetas para programação, eu sugeri uma, que inclusive está gravada, a gente vai ver se vai fazer mesmo, o pessoal no esquinão fazendo um X ali, porque o que tu sabes de gente que chega, quem está aqui reclama, não, eu não como X, que é esse e tal. Chega de fora, o primeiro lugar que para é nas ali. Nas redes sociais é evidente a saudade do esquinão. A saudade do esquinão. esquinão. O esquinão, uma das primeiras vezes que eu nasci em Santo Antônio, mas eu estudei fora, quando eu voltei, exatamente foi o esquinão, foi o primeiro lugar que eu parei para fazer um lanche. Não, isso aí é uma clássica. A mesma questão em relação à Quick, aqui embaixo, essa coisa da vitrine, do aquário da Quick. Como a gente observa o pessoal que chega na cidade, que está há algum tempo fora, primeiro, a atitude é sentar ali na esquina e ficar procurando quem um dia foi, né, companheiro aqui, enfim. Então isso é uma das questões que a gente tem pensado. Agora, voltando, tu vê que esse insight que você tem, essa percepção desse contexto global e do alcance global, né, nos faz questionar no potencial realmente de transformação da região, como desenvolvimento, seja social, econômico, se nós olharmos o que nós podemos fazer. E aí vem a questão da educação. O que nós queremos para a nossa região mesmo, em nível de desenvolvimento? Eu tenho visto pessoas falando de desenvolvimento baseado na história, tudo bem, né? Nós temos que usar nossos talentos, nós temos que melhorar, mas o potencial é para levar para fora também, né? E aí qual o papel da educação nesse contexto de retenção desse talento, no contexto de geração de mão de obra a ponto de atrair empresas para cá, né, para que essas empresas digam, não, nós temos que ir para aquela região porque aquela região lá tem a mão de obra necessária para que eu tire o proveito desta capacidade que a tecnologia trouxe para o mundo. A tecnologia deixou o mundo pequeno. A gente fala muito isso, mas realmente deixou pequeno. E nós temos que poder tirar proveito disso. A educação é um dos pilares para isso. Se nós não atuarmos ali, não há como nós conseguirmos tirar o proveito desse potencial que existe hoje à nossa disposição. Até corroborando, permita, Luciano. Eu estava assistindo ontem uma reportagem, se eu não me engano foi na Band News. E essa reportagem é um dos ex-ministro da Indústria e Comércio, eu não recordo o nome, mas daqui a pouco. Né? E ele tratou exatamente isso. O Brasil, há 20 anos atrás, por mais obsoleto que fosse, mas era mais valorizada do ponto de vista empresarial a tecnologia. E eu vou dizer por quê. As nossas exportações, eles usam um dado clássico, prático, definido e real. Nós exportávamos para os Estados Unidos. O que aconteceu? Hoje, nós exportávamos tecnologia para os Estados Unidos. Hoje só através das commodities. Ou seja, grãos, carne, não sou contra, longe disso. Eu acho que a qualificação ela é fundamental, até pela geração de empregos. Mas nós temos que cuidar disso. Isso é um sinal amarelo. Né? Daqui a pouco tem um parque tecnológico, mão de obra qualificada, e ele, inclusive o ex-ministro, ele comentava assim,
nossa maior preocupação é exatamente a qualificação da educação para que esses alunos, esses técnicos, quando chegarem na área de ciência e tecnologia, tenham a plena capacidade de poder desenvolver as tecnologias, e não só isso, como até mesmo torná-las mais complexas. Sim. Ou seja, inovadoras. O Brasil está perdendo lentamente a capacidade de inovação. Né? Então está na hora, eu não digo puramente o poder público, mas está na hora nós, como sociedade cidadã, começarmos a valorizar o nosso ensino, a nossa capacidade e principalmente as pessoas empreendedoras que estão tomando as iniciativas. E eu não vejo outra forma que não seja através da escola. Nós havíamos comentado há pouco. Tu pega na Europa, nos Estados Unidos, em alguns lugares da Ásia, os alunos já são, desde o início, incentivados, motivados, juntamente com seus professores, para chegar a ter um conhecimento técnico, tecnológico, os que detêm esse dom voltado à área de ciências exatas, para a capacitação. Né? E isso a gente pouco vê São aqui. testados na educação básica, inclusive, para enxergar as capacidades e serem direcionados. E serem desafiados, né, para seguir em frente. O direcionamento se dá nesse sentido, desafiando-os a estimularem aquilo que eles têm de melhor. Nós vamos a um breve intervalo e, em seguida, o Café Missioneiro estará de volta. A melhor Missioneiro com jornalista e comunicador Fábio Della E Rua. hoje eu recebo, então, os senhores que conversam comigo sobre, teoricamente, os assuntos não teriam relação e a gente se dá conta que eles têm uma relação direta. Comigo, Luciano Teixeira e o advogado Luiz Cláudio Steglitz. Revisando os meus arquivos, eu encontrei uma matéria, um texto, um release produzido pela assessoria de imprensa da Prefeitura de Santo Ângelo, datado de 16 de dezembro de 2011. Foi o primeiro momento que o grande público da cidade, enfim, quem acompanha os meios de comunicação, ficou sabendo que um grupo se mobilizava para a criação de um parque tecnológico. Paralelamente a isso, começou a se falar também em polo tecnológico, começou a se falar em cidade digital e todas essas questões ligadas à tecnologia, por vezes elas se embolam e algumas pessoas não entendem efetivamente o que está a acontecer. Então a gente trata agora do parque tecnológico e nada melhor alguém que está a par disso. O Luciano nos apresenta o que evoluiu, em que pé está a coisa, iniciada lá. Ele, na verdade, disse que começou essa ideia há 7, 8 anos, né, Luciano? Mas, efetivamente, o grupo se formou a partir do final de 2011. Porque até que um grupo do tamanho que foi formado em Santo Ângelo e que representasse uma parcela significativa já da comunidade seja formado, você precisa de todo um trabalho de bastidor para que esses interesses sejam alinhados, né? Então tem que ter uma costura bem feita e demora bastante tempo para que isso aconteça, né? Então no final desse ano nós tivemos a criação, através de portaria do prefeito municipal, de um grupo que representasse a cidade de Santo Ângelo para debater esses assuntos em outras esferas, né? Porque nós debatemos parque tecnológico não só dentro da comunidade, mas nós debatemos junto à Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado, ao governo do Estado, né, de forma geral, ao governo federal, no Ministério de Ciência e Tecnologia, representamos o município nas discussões em bancadas, na bancada gaúcha em Brasília, dentro da Assembleia Legislativa do Estado. Então há toda em outros países, nós tivemos em parques tecnológicos no exterior, então havia necessidade de uma representação oficial em nome do município. Sim. E não em nome de pessoas ou lideranças que simplesmente estavam aventurando-se num projeto. Mas ali o prefeito municipal então deu a rúbrica oficial, né, para que nós representássemos a cidade. Nesses 3 anos e pouco aí, o que efetivamente, 2 anos, né? Se completa 3 anos. O que efetivamente se construiu, Luciano?
muitas coisas. O parque vem andando, né? O parque tecnológico, ele é, para que fique claro, ele é um elemento físico. Ele é um local físico onde vão se instalar, nós vamos ter prédios, vão se instalar empresas de base tecnológica. Quando nós pensamos tecnologia, o leque de atuação do desenvolvimento tecnológico ele é gigantesco. Eu sou uma pessoa da área de TI. TI é uma parte do desenvolvimento da tecnologia, mas nós podemos desenvolver tecnologia em praticamente todas as áreas do conhecimento, né? Das aplicadas. Então, de lá para cá, nós conhecemos outros parques, nós debatemos modelos, o parque foi constituído, o Parque Tecnológico Santo Ângelo foi constituído, foi definida uma estrutura de governança do parque, né? Foi definido um estatuto para esse parque, o parque captou recursos. Nós já participamos de 2 rodadas de captação de recursos. O Parque Tecnológico Santo Ângelo já obteve recurso para a construção de um primeiro prédio. O Parque Tecnológico Santo Ângelo, numa segunda rodada, já captou recursos para a instalação de equipamentos. O Parque Tecnológico Santo Ângelo já fez convênio com 2 empresas privadas para que essas empresas financiem bolsas de pesquisa para alunos de ensino superior, para desenvolvimento de produtos, né? E pesquisa aplicada às necessidades do mercado. Então nós já avançamos bastante. Ainda temos muitas coisas a construir, né? Porque este é um processo complexo. Sim. Mas estamos avançando. Frente a outros parques, eu digo o seguinte: Santo Ângelo andou mais rápido do que a maior parte dos parques e vem andando bem estruturado, né? Porque uma coisa é você andar rápido e ser fogo de palha. Outra coisa é você estar bem estruturado. Que tipo de preocupação existe no grupo no sentido do número maior de pessoas que porventura possam ser beneficiadas? O que eu quero dizer é que podem surgir críticas no sentido de que este grupo que está se mobilizando Sim. estaria se mobilizando a partir das causas efetivamente que defende. E que o benefício disso, o reflexo disso, não atingiria um grande número de pessoas. Isso é apenas um comentário, um ponto de vista. Sim. Que eu queria ver de que forma que tu defende em relação a essa posição. Eu acho que não é preciso defesa. É preciso só compreensão. Isso é uma crítica natural. Em qualquer processo de desenvolvimento, as pessoas que não participam do processo, elas têm 2 opções. Ou elas apoiam ou elas criticam. Sim, né? sim. Então sempre vai existir um grupo de pessoas que não tem acesso a todas as informações. E nem entende o que está acontecendo. Critica. Então isso faz parte da natureza humana, nós só temos que compreender. O que foi feito é o seguinte: num determinado momento houve a discussão sobre a amplitude do grupo. E aí sim, se decidiu no início ter um grupo reduzido de pessoas para que houvesse efetividade no desenvolvimento dos trabalhos. Certo. Né? E num segundo momento, então, se ampliar esse grupo para daí discutir outras questões que são importantes. Né? Porque nesse sentido, agora usando o próprio exemplo do Cidade Digital, que está dentro de toda essa visão da necessidade de tecnologia que temos, agora ocorre na cidade aí uma discussão em torno da baixa qualidade da internet, essas coisas todas. O Cidade Digital, quando surgiu, ele foi apresentado que há 2 anos atrás ele estaria efetivamente em funcionamento, né? Que em julho de 2012 isso estaria funcionando, coisa que não ocorreu. Ou seja, é uma ligação, guarda-chuvas tecnológicos de internet, enfim, nas áreas públicas da cidade, que esses pontos, 20 pontos em Santo Ângelo, estariam ligados pela internet
a partir de um serviço implantado aí, de uma verba de um programa do governo federal. Então, isso efetivamente não aconteceu. Eu tentei levantar essas questões. Não existe nada muito claro sempre. Né? As justificativas, elas são evasivas. Eu queria trazer efetivamente a conclusão disso, por que está nesse ponto. O que a gente observa? A gente sabe que para instalar uma fibra ótica aí de poucos metros é caríssimo. Né? A gente sabe, a gente está por dentro disso aí. Como que tu vê essas questões, assim, ó, dessa dificuldade? Se prometeu, se imaginou que ia virar um lugar maravilhoso com internet para todo mundo, e a nossa realidade não é essa, Luciano. Eu acho que primeiro nós temos que enxergar o Cidade Digital, tá? Como ele deve ser enxergado. Dentro da estratégia, de toda uma estratégia de desenvolvimento, tá, de tecnologia ou de cunho tecnológico, tu tem lá a educação um elemento, tu tem a infraestrutura como elemento, e o Cidade Digital faz parte dessa camada de infraestrutura. O que Santo Ângelo conquistou, e eu não faço parte da administração municipal, em nenhum mandato, nem no anterior do antigo prefeito ou desse, mas posso garantir é o seguinte: o que o projeto contemplou foi uma primeira etapa de infraestrutura, de conexão dos órgãos públicos. Então, você vai ter uma rede lógica de altíssima velocidade, de altíssima qualidade para transmissão de dados, num primeiro momento, vamos grifar isso, num primeiro momento, que vai conectar as secretarias municipais, vai dar agilidade à operacionalização do órgão público, do governo, do poder público. Aí a Prefeitura Municipal, nesse projeto, já pontuou alguns lugares onde ela daria internet de graça. Então. Então, o que a gente tem acompanhado é que essa implantação desta interligação dos pontos públicos está acontecendo, sim. Já está acontecendo. Sim, existe um prédio lá na Fenamilho com equipamentos já onde é a central do Cidade Digital, as fibras óticas estão sendo passadas, elas estão chegando nas secretarias. É um processo tecnológico complexo, porque daí tu liga a infraestrutura, tu precisa mudar o software, tu precisa mudar, tem um monte de coisas que precisa ser adaptado para que isso possa ser operacionalizado. Então, e depois disso feito, aí você tem outras etapas. Mais duas, pelo menos, digital, né? Para chegar até a própria e a própria iniciativa privada dispor disso para... Isso é uma outra etapa. Então, uma vez que nós tivermos uma grande via, uma avenida montada, lá num determinado momento, a prefeitura vai poder licitar, por exemplo, e que pena que isso era para aparentemente estar pronto há 2 anos e não aconteceu, né? Aí nós temos entraves de gestão também, né, Fábio? Eu não posso ter precisar, mas aí nós temos aeroporto, nós temos... Essas questões. E quando você mergulha a fundo nisso também, né? Como crítico no início, tu enlouquece. Aí depois, quando você mergulha, entende, tu vê que o emaranhado burocrático nacional é muito mais complexo do que, né? Steglitch. Eu ouço e volto a dizer, educação, porque até a questão da própria análise administrativa, burocracia, ela só pode ser combatida com conhecimento, né? E aí nós estamos analisando, Luciano, a iniciativa, o trabalho todo, não só temos os grupos e as próprias críticas. Essa crítica que o Cidade Digital recebeu, nossos jogos culturais também receberam. E eu concordo em gênero, grau contigo, Luciano. Existem pessoas que elogiam e pessoas que criticam. Mas, como tu bem sabes, né, o nosso presidente, o Itaguaci, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, tem feito um trabalho fantástico, construindo um elo da Ordem dos Advogados do Brasil entre a sociedade e as suas instituições. E essa é uma questão que tem que ser muito bem analisada. Porque, por exemplo, quando você desenvolve um trabalho como este, que é um trabalho inovador, é uma ideia totalmente ambiciosa no bom sentido, ambição de crescimento, de inclusão digital, que nós conversamos há pouco, tem que se levar em conta principalmente a importância do acesso das pessoas, e agora eu vou dizer, das escolas, a esse processo digital.
nós não fazemos mais nada sem internet hoje. Grosso modo é isso. Então, enquanto nós tivermos exatamente esse processo de críticas e muitas vezes de entraves legais, infelizmente, muitos projetos vão demorar. Agora, com relação à educação, o que nós podemos deixar bem claro é o seguinte. A Ordem dos Advogados convida todos, pais de alunos. Os alunos vão participar, os professores também, mas convidamos os pais dos alunos, as pessoas interessadas na nossa comunidade, a visitar as escolas, a patrocinar as escolas, a apoiar as escolas, sejam elas particulares, estaduais ou municipais, porque ali é que está definido o nosso futuro. Não adianta, muitas vezes, nós trabalharmos visando o empreendedorismo, quando muitas vezes as pessoas, quando olham isso, como olharam o projeto digital, Cidade Digital, dizem, não, isso é um favorecimento do grupo. Eu tenho certeza que não é um favorecimento do grupo. E vou ser bem franco, a pessoa que tem ideia e que tem iniciativa, em todo mundo é valorizada e recebe bem. Bill Gates é um exemplo disso, né? Steve Jobs também, no caso, o fundador da Apple e da Microsoft. Se os caras não tivessem a genialidade de construir algo, e foram muito bem pagos por isso, pela genialidade deles, talvez nós não teríamos hoje a facilidade que nós temos no nosso dia a dia. Que vai desde a consulta médica, que o ouvinte, o telespectador deve estar imaginando, do meu pai, do meu avô, lá na rede do SUS, né? Até questões mais complexas de análise e compreensão do poder judiciário, da minha decisão, da minha causa, no juízo, da minha questão, para eu poder acompanhar hoje pela internet. A Ordem dos Advogados, ela se beneficiou muito através disso, citamos isso. Hoje, por exemplo, os nossos clientes podem acompanhar pela internet o processo. Então, essa questão da inclusão digital tem que, sim, eu defendo, e sou sou suspeito em falar, inclusive, até porque tudo que envolve ciência, tecnologia e principalmente conhecimento é uma coisa fantástica. Tu quer ver, Fábio? Eu vou trazer um dado para as pessoas aqui que coloca a educação no lugar certo dela nesse contexto do parque. Tá? Eu não tenho o número exato, agora quem pode te dar o número exato e atualizado é o secretário de planejamento do município, mas o último número que vem à minha memória, e não me punam se eu estiver um pouco equivocado, mas não muito, é que Santo Ângelo, o PIB de Santo Ângelo, ele é representado ou é composto de 17% dele é indústria, 6% é agricultura e o resto é serviço. Tá? Eu estive numa audiência com o ministro da Ciência e Tecnologia em Brasília e na saída a Carolina Baria da RBS me entrevistou e nós conversamos e ela publicou uma nota no Jornal Zero Hora falando de o Vale do Silício Missioneiro. Sim. E falava disso e depois muitas pessoas me disseram, pô, mas Vale do Silício, vocês forçaram a amizade. Eu disse, não, olha, tia, no noroeste do Rio Grande do Sul, nós temos 21 cursos já implantados em funcionamento técnicos, tecnológicos superiores na área de tecnologia. Nós Isso é mais do que do setor primário. São 9 escolas, são 4 cursos na área da agricultura e 21 na área de tecnologia. O noroeste do Rio Grande do Sul forma por ano quase 2.000 profissionais na área de tecnologia. Que vão embora. Que vão embora porque não existe um local físico onde estejam um grupo de empresas capaz de reter esse talento. Nós estamos exportando e por isso aquele dado que Santo Ângelo exporta demais, porque nós não conseguimos construir ainda um instrumento que retém esse talento e que faça com que as empresas ali atinjam aquele potencial que tu viu nos gráficozinhos para outros lugares. Ao mesmo tempo, quando você conversa com diretores de empresas multinacionais, eu conheci vários ao redor do mundo, de grandes empresas, todos eles são enfáticos em afirmar o seguinte. Por exemplo, eu conheci um diretor da IBM. Ele me disse o seguinte, a IBM, para desenvolver um centro de pesquisa, para ela não existe diferença nenhuma entre fazer em Xangai ou lá na tua região em Santo Ângelo. A diferença para nós básica é a formação de pessoas. Nós precisamos concentrar nossas operações num local onde nós tenhamos a garantia que está formando o recurso humano de maneira consistente. E aí nós ajudamos a desenvolver pesquisas nas instituições, nós podemos levar tudo isso, mas nós precisamos da mão de obra sendo formada com viés para isso de maneira consistente. Então o que nós temos aqui na nossa região é o maior potencial
de desenvolvimento de tecnologia de todo o interior do Rio Grande do Sul, talvez da região sul do Brasil. O problema é que, como eu falei lá no início, que a cidadania não é percebida, isso também não é percebido pela comunidade. A comunidade regional não percebe isso, fica discutindo vocação e vocação, a gente ouve isso se falar o tempo inteiro. A vocação, a estratégia emergiu, a vocação emergiu, talvez ela não seja natural, mas ao longo do tempo ela foi se moldando. O fato é que nós temos agora uma vocação posta. Nós estamos formando 2.000 profissionais num raio de 100 quilômetros que estão indo embora. E temos potencial de atrair essas empresas para cá, porque elas virão. Se nós organizarmos, elas virão. Qual o próximo passo nesse sentido, de que para que isso se efetive? Porque as tuas palavras, elas são absolutamente convincentes. Tu me convence dessa realidade. Mas de que forma convencer esses envolvidos? Os que terão que implantarão alguma coisa e os que ficarão aqui seduzidos pelo que foi implantado. A primeira coisa é persistência. Nós precisamos continuar. Nós não podemos parar de fazer o que estamos fazendo, né? E a segunda coisa que todos nós precisamos é humildade. Humildade para nos abrirmos, para analisarmos essas novas alternativas. Descermos um pouco de pedestais que nós possamos estar e aceitarmos que não, vamos aceitar um novo paradigma, um novo contexto. Vamos imaginar, vamos viver um novo sonho para a região, porque aí as pessoas vão se abrir, vão dar suporte para tudo isso que precisa acontecer e os passos vão ser dados. Essas duas coisas são fundamentais. Nós só fracassaremos se nós não persistirmos o suficiente ou se a comunidade não for humilde para aceitar um novo paradigma e ficar presa a velhos, a um jeito que já não deu certo. Nós não precisamos falar se dá ou não dá certo. O jeito já não deu. Então nós precisamos aceitar um novo modelo de desenvolvimento para a nossa região. Nesse sentido, um servicinho antes das tuas palavras finais. Nesse final de semana ocorre aqui em Santo Ângelo o Interop Day, que é algo que movimenta todo o segmento aí, ligado à tecnologia. E, lamentavelmente, fala-se que possivelmente o evento vá embora daqui. Existe, logicamente, uma insistência do André aí, que tá por trás de tudo isso, mas ele até dias atrás deu uma entrevista para nós, aqui no programa, falando dessa dificuldade de se encontrar efetivamente um espaço que abrigue com as condições que esse evento exige, né? Vem muita gente de fora e tal. Então, tá aí mais um exemplo de alguém que está fazendo, que está pensando nesse segmento e que enfrenta essas dificuldades. Posso mandar um recado para o André? Mas sem dúvida. André, se estiver ouvindo, me procure. Muito bem. Vamos trabalhar nisso juntos. Isso aí. E daí, seu Esteblish? Olha, tio, eu tô gostando, tá? Eu gosto de discussão, gosto de provocação. Os professores com que eu visitei sabem disso nas escolas. E muitos deles nós tivemos grandes ideias, viu, Luciano? Agora eu vou te convidar. Tem que visitar as escolas da cidade. Tem que visitar as escolas, eu acho que tu tem que ir nas escolas municipais, nas escolas estaduais, tu vai ser muito bem recebido pelos professores, pelos diretores. E existem surpresas espetaculares no segmento municipal, coisas muito interessantes. Até mesmo com um fortalecimento voltado, acredito que os professores não só da própria parte de ciências exatas, matemática, física, mas também os professores das áreas humanas, para a análise do perfil dos alunos. E em razão disso, novamente vou aproveitar já as palavras finais, convidar novamente a comunidade, Luciano, todos que aqui, juntamente com a NHTV, que é nossa parceira, volto a dizer, a Ordem dos Advogados do Brasil, através da sua Comissão de Cidadania e Inclusão Social, tem o orgulho de convidar a todos, a partir do dia 7 de junho, acompanhar nas escolas. Nós divulgaremos as datas, os eventos eliminatórios, e em novembro, na semana da Proclamação da República, nós estaremos fazendo a grande finale. Lembrando que temos 2 bandas de rock, já estou informando, tá? De um colégio que já se prontificou, que é o Missões, para minha alegria. Então,
toda a comunidade esteja presente, aos empresários da cidade que visitem, venham aqui bater um papo com o Luciano sobre inclusão digital, que eu acho muito legal isso, e principalmente aqueles nossos amigos também, que eu sei que tem investidores na nossa cidade, vamos adotar as escolas, vamos adotar os projetos das escolas, porque são elas o nosso futuro. Não adianta, e infelizmente isso é uma tônica, não existe avanço de crítica, análise, pensamento a longo prazo sem educação. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Então, este foi o Café Missioneiro. Um recadinho final? Tu queres mandar um beijo, um abraço para alguém? Já mandei recado até para o André. Então, não, obrigado, Fábio, mais uma vez, né? Nós estamos à disposição para visitar as escolas. Eu sou parceiro, né? Eu não conhecia o projeto, eu acho que estou à disposição para contribuir aonde pudermos. E saio daqui felicíssimo pela existência do projeto, porque ele parece ser relevantíssimo para o desenvolvimento. Um abraço e obrigado mais uma vez. Essa foi a participação, então, do CEL da Sun Internet, Luciano Teixeira, e do advogado Luiz Cláudio Steglitz, da comissão, o coordenador da Comissão de Cidadania e Inclusão da OAB, que nos apresentou aqui os primeiros jogos culturais da OAB. A partir de agora, a Vivian Ferraza assume no FM e na NHTV uma tarde repleta de videoclipes muito bem programados por Sérgio Luiz Toneto Júnior, que esteve aqui conosco na operação do Switch Master. O programa tem o apoio do jornalista Estevam Menini e a Vivian, então, que comanda a nossa operação de áudio, assume a Novos Horizontes para uma tarde inteira de música boa. A melhor rádio do seu rádio. Novos Horizontes. FM.